Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nachique e nesse vídeo eu estou trazendo um top muito fácil, realmente muito fácil de fazer. Esse top é bem nível iniciante mesmo, ele é todo feito só em pontos altos e correntinha para iniciar a carreira e na volta eu fiz uma carreira de pontos baixos. Gente, ele é realmente bem fácil, pode acreditar. Esse eu fiz tamanho M, mas esse tipo de frente única pode ser considerado tamanho único. Eu fiz com fio Anne e agulha 1,75. Vamos ver como faz? Esse top a gente começa com o tamanho de correntinha que quiser para o modelo que você for usar. Aqui no caso eu fiz 45 centímetros de correntinha para um tamanho M. Então, para começar, eu faço o seguinte. Volto 4 correntinhas, que são as 3 correntinhas iniciais, são o ponto alto, a quarta é a base. A partir da quinta correntinha, eu começo a fazer em pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa da base. Nessa peça, você não precisa se preocupar com múltiplo, com nada. Como eu falei ainda há pouquinho, só centímetros. O centímetro que você quiser para sua peça, você faz na correntinha. Com 1 centímetrozinho a mais, porque dá esse descontinho aqui do início, né? Faço em pontos altos até o final da carreira. Segunda carreira, vira peça. 3 correntinhas. Pulo o ponto que eu acabei de fazer, porque ele é a base dessas 3 correntinhas, que equivale a um ponto, né? Pulo o ponto seguinte, que é de diminuição. A partir do terceiro de base, eu começo a fazer essa carreira em pontos altos também. Quando chega lá no final da carreira, eu volto para mostrar para vocês a sequência do finalzinho de carreira e o início da terceira. Final de carreira, a partir da segunda carreira, vai ser do mesmo jeito até o final. E eu vou fazer como eu fiz lá no início, a mesma diminuição. Então, como eu estou levando em conta que as correntinhas iniciais são um ponto, e eu vou diminuir sempre um ponto em cada início e final, então eu paro de crochetar no penúltimo ponto de base e vou fazer o último ponto alto na correntinha da carreira anterior, pulando um ponto aqui. Viro a peça e final de carreira, início de carreira até o final do top vai ser a mesma coisa. Faço 3 correntinhas, pulo o ponto que acabei de fazer, que é a base dessas 3 correntinhas, e pulo também o seguinte, que é a diminuição. E a partir do terceiro, começo a fazer em pontos altos. E lá no final da carreira, vou fazer a mesma coisa que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Voltei para mostrar para vocês o final da terceira carreira, que é igual ao que eu mostrei ainda há pouquinho. Eu pulo esse último ponto e faço o ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Inicio da mesma forma, 3 correntinhas, pulo os 2 pontos da base, faço a partir do terceiro todo em pontos altos com a mesma diminuição lá no final. E levo isso até chegar ao tamanho que eu queira para minha peça. Meus amores, eu voltei aqui com 12 centímetros feitos para vocês verem como está ficando a diminuição das laterais. Olha só, um lado igual ao outro lado. E eu vou seguir fazendo exatamente essa diminuição como eu mostrei para vocês, que é como eu tenho feito, até chegar ao tamanho que eu quero para minha peça, tanto de decote quanto de altura. Seus lindos, com 27 centímetros de altura, e aqui eu estou com 19 no decote, eu vou arrematar a peça. Eu considero que já está um tamanho bom e eu vou arrematar. Então vamos lá, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo em toda a volta. Eu começo a carreira com uma correntinha e vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Lateral de carreira são as 3 correntinhas ou ponto alto finais
e iniciais das carreiras, né? Fiz 2 pontos baixos em todas as lateraisinhas de carreira. Na última eu vou fazer 3 por causa da viradinha. Aí eu faço mais um ponto baixo. E aqui eu vou começar a fazer os pontos baixos entre os pontos altos iniciais. Que esse daqui é a primeira carreira da peça, né? Essa daqui é a parte de baixo. Faço um pontinho baixo entre cada desses pontinhos altos. Terminei toda a parte de baixo, cheguei na quina para subir, eu vou fazer a mesma coisa que fiz do outro lado. Nessa primeira carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos. E nas outras, eu vou fazer 2. Cheguei no topo, agora está faltando o último lado. Para chegar nele, eu vou fazer também nessa quina 3 pontos baixos. Para virar, são sempre 3. E aí eu sigo fazendo da mesma forma como eu fiz lá embaixo. Um ponto baixo entre cada desses pontos altos. Fiz toda a volta. Aqui eu vou fazer mais um pontinho. Vocês lembram que eu tinha feito 2 apenas no início, né? Então, eu faço mais um e fecho a carreira. E daqui eu já vou partir para fazer o fiapo, como eu chamo, de amarrar. Seus lindos, agora para finalizar a peça, só está faltando fazer os cadarcinhos que você pode fazer um em cada um dos 4 cantinhos, os 2 do decote e os 2 para as costas, ou fazer 2 grandões aqui no decote e cruzar nas costas, que é o que eu vou fazer. O que acontece? Finalizei a carreira aqui. Esse tipo de peça eu gosto de fazer a correntinha dupla, ou seja, com fio duplo. E aqui no caso eu tenho um outro novelinho dessa mesma cor, que eu vou apenas juntar aqui as 2 cores e crochetar a correntinha normal, como eu falo, correntinha simples, aquela que a gente faz lá no início do trabalho. Eu vou fazer uma corrente bem grandona, porque eu vou cruzar ela nas costas, aqui no meio e depois novamente na base. Então, eu vou fazer tipo 1 metro, 1,5 metro de cadarcinho. Depois de fazer 1,20 metro da correntinha, eu vou arrematar esse lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, quando é correntinha assim desse tipo de peça para cruzar assim, eu gosto de fazer bem grandona, já é um costume meu, porque aí quando a pessoa que for usar, se ela achar grande, se ela quiser reduzir, é só cortar e dar um nozinho. É melhor ter uma correntinha grandona e cortar, se for o caso, do que ficar curto, né, gente? É sempre o que eu penso. Então, vamos lá. Então, eu vou prender o fio aqui já com crochê, depois eu arremato aqui direitinho e não foge. E vou fazer uma corrente do mesmo tamanho que eu fiz essa daqui. Dupla do mesmo jeito, com 2 fios, a mesma agulha. E fazer até ficar do mesmo tamanho. Feitos os 2 cadarços, fica faltando só cruzar eles nas costas. O que acontece? Esse lado aqui fica sendo o lado avesso da peça, porque tem os fiapinhos que eu emendei e também o ponto de acabamento eu fiz virado para cá. Então, esse é o lado direito, esse fica sendo avesso. Então, eu vou cruzar esse daqui da seguinte forma. Pegar mais ou menos no meio da peça, puxo para um lado.
Aí eu vou cuidar para fazer isso na mesma carreira. Então, olha lá, carreira é essa saltadinha aqui. Então, aqui eu puxo para fora também, cruzando sempre da mesma forma, né? E agora a última cruzada aqui na base. No caso, eu vou botar na penúltima carreira, porque tem um espacinho. A última não tem, não é? Que no caso é a primeira da peça, né, gente? A última no sentido de base. E aí eu cruzo aqui na segunda carreira. E do outro lado da mesma forma. E tá pronto o meu top. Esse é um modelo bem fácil mesmo, é bom para quem está aprendendo e já quer começar a praticar em peça de vestuário. É bem fácil mesmo de fazer, só com pontos altos e correntinha e de acabamento ponto baixo. Então é isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura no Facebook que a gente esclarece. Um beijo e até o próximo vídeo.